Glórias e glórias, Deus abençoe a tua vida. Vamos juntos? Eu sou o pastor Edivaldo Domingues e hoje estaremos fazendo um vídeo aqui sobre a profecia. Existe o falso profeta? Existe. Existe o profeta que fala o que Deus realmente mandou? Existe também. E como Deus pode falar, pastor Edivaldo Domingues? Como que ele fala? Fala através de visão, de revelação, de sonhos, mas principalmente, em primeiro lugar, ele conversa todos os dias conosco aqui, a palavra, tá bom? Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, me dê a honra da tua inscrição, tá bom? Estarei fazendo programações de rádio lá e você vai poder me acompanhar diariamente. Eu quero que também você, que está me assistindo nas redes sociais, não esquece de dar o teu curtir e comente. Vamos conversar sobre o assunto de hoje, tá? A falsa profecia, a verdadeira profecia. O que aconteceu no cenário mundial chama atenção. Um profeta americano, Brandon Biggs, deu uma entrevista no mês de março, revelando tanto o atentado, tanto a eleição, que o presidente Trump iria ganhar a eleição, mas ele revelou também como será o governo. E você vai assistir daqui a pouco, tá? Você vai assistir, você vai ver que realmente esse cenário econômico mundial que está tão abalado, ele prevê, né, já que ele acertou aí o atentado e acertou que ele seria eleito, e foi uma vitória cachapante, né? Uma vitória assim que nem as pesquisas imaginaram, então ele foi usado por Deus. E ele também está revelando um período de uma recessão tremenda, de tristeza. Então, vamos assistir ele primeiro? Acompanhe aqui o que ele está dizendo na entrevista no mês de março. Deus mostrou tudo para ele. Escuta. E depois estarei lendo a palavra a respeito do assunto. Porque o Senhor me disse, Ele disse, eu não terminei com a América. Ele disse que vai haver uma nova onda de patriotismo surgindo, e foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas, e todas elas estavam eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando estas tochas que pareciam fogo e estavam trazendo um novo patriotismo à nação. Estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando, como fogo por toda a América, e eu vi Trump se levantando e então eu vi uma tentativa de tirar em sua vida, que essa bala passou pelo seu ouvido e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele teve uma conversão radical. Então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar. E então haverá uma grande queda na economia. Se eu tivesse um grupo, a economia sofreu um crash. Pior que a Grande Depressão, e o Senhor me avisou sobre isso, seria uma época muito sombria. Mas eu vi remos chegando ao solo da América como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. Eram ministros e pessoas. Não sei se eram senadores ou congressistas, ou seja lá o que for, mas eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o geral. E eles estavam intercedendo todos lá dentro e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte. E então pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com isso, com a crise financeira que eu previ começava a se erguer acima das árvores. E eu vi o azul e as coisas voltarem no tempo verde. E tempos bons voltando, mas o Senhor disse que seria como uma estação de abalo. E seria um abalo para despertar. E com isso seria basicamente que ele não havia terminado com a América. Haveria um grande avivamento e não é o fim do mundo, foi o que ele disse. O céu não está caindo. É apenas um tempo é como as pessoas diriam que isso é um julgamento, e o Senhor disse para não chamar isso de julgamento. Não é o meu julgamento, é uma correção. Muito bem, amados, vocês acompanharam aí a palavra profética dele no mês de março de 24, revelando tudo. Então foi Deus quem usou a boca dele. E eu vou te mostrar o porquê que foi Deus. Porque realmente aconteceu. Não é verdade? Você vai ler comigo aqui em Deuteronômio capítulo 18 daqui a pouco. Antes, eu quero deixar bem claro para você, você não deve idolatrar políticos e nem homens. Você deve amar a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Tá bom? Você que serve o Senhor Jesus, a tua confiança é o Senhor. Não coloque sua confiança, não deposite sua confiança nos homens. Confie no Senhor Jesus, na palavra dele, tá bom? E como Deus fala a respeito do falso profeta? Está aqui no livro de Deuteronômio, vou ler com você, capítulo 18, o verso 20.
Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha como é sério. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? O verso 22 responde, quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Nos dias de hoje, nós que estamos à frente de um trabalho, vemos muitas histórias, né, tristes, de homens se dizendo ser usado por Deus e mudar o rumo de uma pessoa, de uma empresa, até mesmo impedir a pessoa de casar com a pessoa que ela queria. Não, Deus está me mostrando que essa aqui, aquele casamento vira um desastre. A gente, enfim, a gente vê de tudo. Qual o conselho que eu deixo para você? É o que Deus está dizendo aqui, consulte a palavra. O Senhor Jesus disse em João 14 que o Espírito Santo nos ensinaria sobre tudo. Então, pergunte, consulte a palavra que foi lançada, converse com o seu pastor, converse com um amigo, um servo, uma serva de Deus, consulte a profecia. Você não pode agarrar porque se ela não foi de Deus, conforme está escrito aqui. E você viu a sentença sobre a vida do falso profeta? Vai adoecendo, morre, porque está falando até em nome de outros deuses. Então você percebe a responsabilidade que é trazer uma profecia. Se ela se cumpre, é porque é de Deus. E o Brendan Biggs foi usado para trazer uma profecia a respeito de um assunto mundial que o governo americano influencia no mundo. E ele acertou tanto o atentado, quanto agora a eleição, que foi essa semana. Então, e ele está aí também sendo usado para mostrar que vai ser um governo dificultoso, um estresse econômico muito grande. Estamos aí acompanhando o cenário de guerras na Ucrânia, a Rússia já há muito tempo, agora Israel com toda a região, provavelmente o Irã daqui a pouco, os Estados Unidos envolvidos em todo esse cenário. Isso vai mexer com a economia ainda mais? Estaremos acompanhando isso. Mas se Deus usou a boca desse homem para prever o atentado e a eleição, e olha que foi uma eleição com uma vitória assim esmagadora, então vamos estar em oração, porque sabemos que o arrebatamento está muito próximo. Não é verdade? Sabemos que tudo que está acontecendo no mundo é um aviso para aqueles que creem no Senhor Jesus estarem alegres, porque estamos preparados. O salvo está preparado. Não é verdade? Você está o tempo todo preparado, porque a tua confiança é no Senhor Jesus. Percebe que o profeta Brendan Biggs foi usado para uma revelação mundial, porque o governo americano mexe com as economias mundiais, não é verdade? Mas a profecia ela pode ser de ordem pessoal, particular. Você pode receber uma para você. Pode ser uma profecia para o bairro, para a cidade, para uma empresa, enfim. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, mas sempre tem que ser feita com temor, com responsabilidade. Não podemos brincar com a vida do nosso próximo, não é verdade? Não podemos brincar com a fé das pessoas. A Bíblia deixou bem claro que não é para ter temor desses homens que se dizem profetas e tudo que ele fala não se cumpre. Você tem que ter temor, sim, da palavra de Deus e dos profetas verdadeiros. Olha, se esse vídeo foi bom para você, não deixe de curtir, compartilhar, conversar comigo aí nos comentários. Se você teve uma experiência profética, Deus usou alguém para te abençoar na profecia. Se você teve uma experiência negativa através de uma profecia que não foi de Deus e te prejudicou, vamos conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe.